Bahia. A gente vai fazer hoje a nossa assembleia pré-DN, né? Direção Nacional. E para essa palestra, a gente convidou aí o professor Walter Zaqueu Santos Silva, ou Zaqueu, caso. Ele é professor doutorando em História Social pela UFBA, membro da NEAB-UFES, membro do Conselho Editorial de A Pala Revista Acadêmica, organizador do e-book Feira de Santana Negra, colunista no site Conectando News, palestrante, produtor cultural, desenvolve pesquisa na área de movimentos sociais urbanos, urbanização, colonização e colonidade, raça e racismo. Zaqueu, bem-vindo aí, né, ao nosso IBGE Núcleo Bahia, e a fala está com você. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Primeiro, agradecer, né, dizer a satisfação de construir com vocês. Uma boa tarde. Boa tarde a todas, todos. Vocês me ouvem bem? Me veem bem? Excelente, Zaqueu. Beleza. Essas tecnologias digitais, apesar de terem vindo fazer parte da nossa vida de uma forma inexorável, a gente ainda tem que se adaptar, porque nem sempre funciona corretamente, né? Por vários motivos diferentes. Então, dizer que eu gostei da proposta, né, dessa fala. Thiago está com a mão levantada. Você quer falar, Thiago? Não, me embolei aqui que estou sem internet no computador, estou usando o celular e eu não sou muito... Beleza. Então, dizer que essa fala me fez lembrar muito da minha trajetória dos movimentos sociais, falando um pouco sobre mim, além dessa coisa do currículo formal que aparece na nossa trajetória acadêmica. Toda a minha trajetória acadêmica está muito ligada à minha experiência dos movimentos sociais urbanos, principalmente ligados ao transporte coletivo, e foi justamente nos movimentos sociais urbanos, ligados às disputas em torno da qualidade do tipo de oferta de transporte coletivo aqui na cidade que eu moro, que é a Feira de Santana, na Bahia, para quem não sabe, foi que eu tive o primeiro contato com a noção de sindicato, mas dessa vez a partir da noção do sindicato patronal. E aí uma frase de efeito, né, que eu vou deixar aqui para começar, já que a provocação dessa fala tem a ver com a importância, a necessidade, o reconhecimento das lutas coletivas e o reconhecimento da importância e da necessidade dos sindicatos como uma ferramenta, como um mecanismo nas mãos dos trabalhadores e trabalhadoras para a gente disputar melhores condições de trabalho e, portanto, melhores condições de vida. Foi no movimento social urbano que eu conheci um sindicato, que foi o Sindicato Patronal, e aí dizer para vocês que, apesar de haver toda esse processo de desqualificação, muitas pessoas falam mal dos sindicatos, às vezes você chega para uma pessoa e fala, e aí, cara, tu é sindicalizado? Ele diz, eu te dou mais, o sindicato não faz nada por mim, não, sindicato isso, sindicato aquilo. Enquanto nós, classe trabalhadora, homens e mulheres trabalhadores e trabalhadoras, falamos mal dos nossos sindicatos e vemos os nossos sindicatos com desconfiança, os patrões, né, os sindicatos patronais continuam de vento em popa. Né? A gente não vê os patrões, os grupos dominantes abandonarem seus sindicatos, muito pelo contrário, aqui na minha cidade, o Sindicato Patronal das Empresas de Transporte Coletivo continua bem organizado, atuando e funcionando. Eu estou colocando esse elemento para dizer para vocês que a gente não vai conseguir entender um pouco do que é esse processo que a gente está vivendo de desqualificação, de mídia negativa, de afastamento dos espaços de organização coletiva dos sindicatos, sem pensar nos sindicatos patronais, sem pensar que essa é uma relação de mão dupla, que tem, de um lado, os trabalhadores e trabalhadoras, mas, do outro lado, os patrões e as patroas, né, disputando como é que o trabalho vai acontecer no Brasil. Em alguns casos, não são patrões e patroas, por assim dizer, donos de empresa, mas também o próprio Estado, uma vez que o Estado é um aparelho de gestão, né, das relações sociais e de mercado em sociedade. Sendo ele um aparelho, o Estado não existe sozinho, ele não é uma persona, ele é operado, e é operado por pessoas que têm interesses e ligações. E muitas vezes os interesses e ligações das pessoas que operam o Estado, principalmente nos cargos de poder e de comando, estão vinculados aos interesses dos grupos patronais. Isso nos leva a pensar que a estrutura organizativa de sindicato funciona, né? E tanto tem funcionado que os patrões eles não abandonam, né? Os sindicatos patronais eles não acabaram. Você não vê patrão falar mal de sindicato, muito pelo contrário. Dizer para vocês que, né, apesar disso, dessa coisa de patrão ter sindicato, de que a classe trabalhadora meio que fala mal dos seus sindicatos, e muitos sindicatos dão motivo mesmo
para os trabalhadores e trabalhadoras, né, não confiarem nos sindicatos. Muitos sindicatos, ao longo da história, atuaram de uma forma que a gente chama de pelego, né, de pelega. Aquele sindicato é pelego, aquele militante é pelego. Então, é um processo dinâmico, né? A história de sindicatos é uma história viva, feita por pessoas, e essas pessoas vão se transformando, seus interesses vão mudando, e isso reflete no que é o sindicato, na forma como as bases sindicais veem seus sindicatos. A história dos sindicatos no Brasil começa ali na década de 30, 1931, né, no governo de Getúlio Vargas. Os sindicatos são criados junto ali com a CLT e junto com um processo que na história a gente vai chamar dos processos de reestruturação produtiva, né, no momento em que o Brasil passa a se industrializar mais, passa a ter uma política de industrialização mais forte. Nós também temos a CLT e a sindicalização, mas os sindicatos, as organizações coletivas para disputar melhores condições de vida, não nascem necessariamente nesse momento. A gente tem que olhar para trás na história do Brasil, né? Estou frisando isso, a gente tem que olhar para trás para ver que a história do trabalho no Brasil ela é marcada por exploração, por expropriação, por desqualificação, e que se a gente for considerar que as primeiras e os primeiros trabalhadores do Brasil foram os povos indígenas e africanos que trabalhavam em condições desumanas, hoje nós temos muitos avanços e muitos ganhos nas formas de promover e de realizar trabalho no Brasil. Na longa duração desse processo, né, se a gente considerar que, inclusive, essa longa duração, essa experiência da escravização, deixam marcas muito fortes na forma como a gente realiza o trabalho no Brasil, na relação patrão e empregado, no local de trabalhador e como se vê a pessoa que trabalha, o trabalhador e a trabalhadora, e como se vê o patrão e a patroa. Isso tudo tem a ver com a nossa história de colonização. A gente vai perceber que os organismos de lutas coletivas dos povos africanos, indígenas e depois também dos povos brancos vindos da Europa, imigrantes alemães, italianos, que vieram para o Brasil, esses grupos, né, se abraçaram e instituíram, né, um organismo de defesa coletivo. A gente vai ver que é hegemônico na narrativa histórica que a origem dos sindicatos está ligada aos imigrantes alemães, italianos, lá no sudeste do Brasil, ali na região do ABC Paulista, mas isso silencia outras iniciativas de organizações coletivas que também têm muita força e importância no processo de consolidação de uma ferramenta de defesa dos direitos das pessoas que trabalham no Brasil. E aí eu vou dar um exemplo disso, que é o fato de que o primeiro sindicato do Brasil, e o mais antigo, ele não está sediado lá no ABC Paulista, mas sim em Pernambuco, aqui no Nordeste. Né? Esse sindicato tem 135 anos e ainda está na ativa. É um sindicato de estivadores. Então, nós temos um conjunto de sujeitos, de pessoas diferentes, organizando, né, mecanismos coletivos ao longo da história do Brasil, de luta e defesa de uma forma de trabalho que tenha qualidade e que seja minimamente respeitosa. Mas nós estamos falando de uma relação. E essa relação tem minimamente dois entes: patrões, né, chefes, empregados e empregadas. E ambos lados têm interesses. É meio que fosse um cabo de guerra entre o grupo dominante e o grupo que está dominado, os patrões, os empregados, os burgueses, os proletarizados, como queiram, mas é um cabo de força, né? E esse cabo de força leva em consideração que tanto os grupos dominantes quanto os grupos trabalhadores, quanto as pessoas que estão trabalhando e que têm seus direitos, né, desqualificados, que têm seus direitos desrespeitados, e estão num jogo de interesses. O ideal é que o que é celebrado no contrato seja cumprido. Mas, na prática, o que a gente tem é um histórico de desqualificação, de desrespeito dos direitos dos trabalhadores, em detrimento de benefícios e lucros superavitários, ano após ano, para a maioria das grandes empresas no nosso país. E aí, lembra vocês a frase que eu comecei. Apesar disso, você não vê patrão falando mal de sindicato patronal. Né? Você não vê ninguém falando mal da Fiesp, da Ciesp, da FIEB, você não vê isso acontecer. Né? Quem está atacando o organismo de, né, organização coletiva, quase sempre são os grupos trabalhadores. A gente precisa saber o que é que está acontecendo que faz os trabalhadores não se reconhecerem ou não reconhecerem a importância ou a eficácia dos seus organismos de defesa dos seus direitos, que, nesse caso, o sindicato. E se isso está acontecendo, por que é que os sindicatos não estão sendo eficazes nas lutas pela defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, ou seja, das suas bases? Então, e aí eu acabei já passando para um primeiro ponto, que é a função do sindicato. Né? A função dos sindicatos é defender os interesses, defender a boa execução, a qualidade do trabalho e as boas condições de trabalho da sua base. Né? Mas só que essas boas condições de trabalho, elas mudam historicamente. No momento, há 50 anos atrás,
a base de um sindicato específico poderia exigir um tipo de coisa no trabalho, sei lá, direito a cafezinho. Hoje, 50 anos depois, o direito pode ser, a gente quer agora um ar-condicionado, ou então nós queremos trabalhar 1 hora a menos ou 1 hora a mais, a gente não quer banco de hora, a gente quer receber o dinheiro, a gente quer receber a extra em dinheiro e não em banco de hora. Todo esse tipo, todas essas coisas mudam. E essas mudanças, né, esses aspectos que vão mudando, nos interesses dos sujeitos que estão nas bases, né, das mulheres e dos homens que estão na base dos sindicatos, levam os sindicatos a ter que estar sempre em constante vigilância da sua base. Né? Um sindicato que está distanciado de sua base não vai entender como é que ele vai cumprir a sua função de garantir as boas qualidades de serviço. Isso leva a um debate muito grande no campo da história sobre o vanguardismo, né? Lideranças sindicais que estão distanciadas das suas bases, porque essas lideranças sindicais quase sempre se tornam pessoas intelectualizadas e, em alguns momentos, mas não sempre, quase sempre, têm condições de apontar boas alternativas para resolver os problemas. Apesar disso, né, isso pode gerar uma distância entre a base e a liderança e fazer com que a base aponte numa direção e a liderança aponte noutra. Isso vai gerar, claro, ruído entre esses dois elementos. Esse ruído é aproveitado pelos sindicatos patronais e acaba gerando desqualificação. Né? Eles aproveitam esse ruído para gerar distância e mais conflitos entre esses entes base, né, dentro da classe trabalhadora, dentro do seio da classe trabalhadora, entre esses entes, né, grupo dominante, liderança do sindicato e a sua base. Eu tentei, né, eu construí a minha fala em 6 pontos, e aí eu vou caminhando por esses pontos, e o primeiro ponto foi esse ponto aí. Como foi que surgiu, como é que se organizou, como é que se organizaram os primeiros sindicatos no país. Eu não vou ficar me aprofundando em datas, em nomes, mas eu vou passar por esse ponto, porque eu considero que o mais importante para a gente reoxigenar a luta sindical e reoxigenar a luta dentro dos grupos trabalhadores a partir de formas coletivas de organização, tem mais a ver com pensar em como é que fizeram para que as pessoas passassem a ver os sindicatos com desconfiança, que as pessoas passassem a ver as lutas coletivas com desconfiança. Tem muito ambiente de trabalho que, se você começar a falar em qualquer coisa que envolva mobilização, as pessoas vão se afastar de você e falar, olha, esse bicho é ditador, é perigoso ficar perto dele. Isso não é por acaso. Nós tivemos aí uma ditadura que atuou sistematicamente perseguindo lideranças políticas para fazer com que a população tivesse medo de se organizar coletivamente. Isso também vai refletir nos sindicatos. Eu trago para vocês uma visão que não é monolítica, mas que tem vários pontos de vista. De um lado, o sindicato é vítima de um conjunto de ações praticadas pelos grupos dominantes, pelos sindicatos dos patrões, para desqualificar esse sindicato, para silenciar o sindicato, para fazer com que as pessoas não confiem no sindicato. Mas, por outro lado, nós somos humanos e, como todo bom humano, nós erramos e nossos erros também contribuem para como nós somos vistos e vistas. Em outras palavras, o sindicato é feito por ser humano erra, e muitos desses erros vão contribuir para que as pessoas vejam o sindicato com um olhar de desconfiança. Isso também faz parte da história dos sindicatos, que a gente precisa reconhecer. Então, depois de falar um pouco sobre a origem e falar um pouco sobre a função do sindicato, é interessante se perguntar, será que os sindicatos têm cumprido essas funções? Será que os sindicatos têm conseguido atuar como mediadores entre a base trabalhadora e os patrões, no sentido de criar melhores condições de trabalho para essas pessoas? Se ele não tem conseguido, por que não está conseguindo? Se ele tem conseguido, como ele tem conseguido? Ou seja, precisamos olhar para a atuação dos sindicatos, quais sejam os sindicatos, e ver onde eles acertam e por que acertam, e onde eles erram e por que erram. Né? E não só condenar. Olha, o sindicato é uma tecnologia superada, não funciona, é melhor a gente deixar o sindicato para lá e ir em busca de outras coisas, porque se sindicalizar não resolve, líder sindical é tudo pelego, são corruptos, blá, 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 blá. Ou, por outro lado, não, gente, a gente tem que construir sindicato, porque o sindicato é a nossa melhor alternativa, é lá a liderança sindical que está certa, se você não segue a sua liderança sindical, você é pelego, não questiona a liderança sindical, os sindicatos... Nenhuma dessas duas falas vai nos ajudar a encontrar o melhor caminho, pelo menos eu acredito nisso, vai nos ajudar a encontrar o melhor caminho para resolver os nossos problemas de organização coletiva no Brasil. Quando eu estava conversando com o Thiago, principalmente, a gente conversou da sensação que as pessoas sentem de que não vale a pena sindicato. Mas isso não é uma coisa que está acontecendo apenas na base de vocês. Né? Os vários sindicatos no país, afora, têm sofrido com essa sensação, com esse sentimento de que
construir com o sindicato não vale a pena, que liderança sindical ou é pelego ou é corrupto, e que é melhor você correr atrás das soluções individuais. Eu tenho uma dica, né? Eu tenho uma desconfiança de onde foi que nasceu esse tipo de pensamento e que talvez seja um meio de nós percebermos como a gente pode contornar esse caminho. Por quê? Apesar de eu passar anos e anos estudando movimentos sociais urbanos, rurais, e esses movimentos sociais urbanos e rurais sempre estão ligados a sindicatos, principalmente na década de 70, 80 e até meados dos anos 2000 como um todo, mas não dá para apontar um caminho e dizer, olha, eu estou certo, é por aqui, vamos por aqui que vai dar certo. Não dá para fazer isso, porque nós estamos lidando com seres humanos e, por serem seres humanos, e é bonito por isso, a gente muda a perspectiva, muda o ponto de vista, e tem coisas imponderáveis nos processos históricos que nós não temos como controlar. Então, é melhor estudar, analisar e apontar como uma hipótese de caminho, ao invés de definir que aquele é o caminho. Então, será que os nossos sindicatos têm conseguido cumprir a sua função, que é garantir uma boa relação entre patrão e empregado? Gente, deixa eu fazer uma coisa aqui que eu esqueci, 2 altos rapidinho. Se alguém puder me avisar quando estiver faltando aí 5 minutos para acabar a fala, porque eu não marquei quando a gente começou e nem sei quanto tempo tem que falar. Se alguém puder fazer, eu Zaqueu, 10 minutinhos. Beleza, Zaqueu, você tá aí com 17 minutos, mas 17? a gente tem 40 aí, à vontade, fica à vontade. Valeu. Fala os 40 e a gente deixa os 20 minutos para aquele bate-papo final, né? Beleza, tranquilo. Só para eu ter um controle assim. Então, será que os sindicatos têm conseguido fazer com que o contrato celebrado entre patrão, patroa, empregado e empregada, entre Estado e concursado, entre prestador de serviço e Estado, será que os sindicatos têm conseguido cumprir o seu papel de fazer com que o contrato celebrado entre esses dois entes seja cumprido? Será que os sindicatos têm conseguido cumprir o papel de garantir que as condições de trabalho sejam as melhores condições possíveis de trabalho? Será que os sindicatos podem garantir esse papel, dada a conjuntura política que nós temos vivido no Brasil nos últimos anos? Será que os sindicatos, da forma como eles atuam, como eles conseguem atuar e com os recursos que eles dispõem, eles conseguem cumprir essa tarefa de proteger os interesses dos trabalhadores? Por que é que eu digo isso? Porque não me parece que os sindicatos patronais têm deixado de cumprir o seu objetivo, que é garantir lucro e mais lucro para os patrões, ano após ano, gastando o mínimo possível. E o que é que eles têm feito, né? Eles investem em propaganda, eles investem em mídia, eles criam conteúdo, eles criam séries, eles pagam artistas para fazerem música, eles financiam filmes, eles usam diversos mecanismos para capturar a visão de mundo dos trabalhadores e trabalhadoras. Mas nós, aqui do lado de cá dos movimentos sociais, nós, enquanto sindicato, associações, etc. e tal, os demais organismos, nós temos esse dinheiro disponível, nós temos esse tempo disponível. A maioria dos militantes que eu conheço, que tenho contato no meu convívio, trabalham e fazem militância. Eles não vivem apenas para fazer militância. E aí isso me leva a um elemento importante para a gente pensar, que é um dos fatores que mais geram crítica aos sindicatos nos últimos anos e tem sido, inclusive, alvo de polêmica, que é o imposto sindical. Né? O imposto sindical aparece muitas vezes como um elemento para apontar que os sindicatos são corruptos. Para que o sindicato quer dinheiro? Para que o sindicato cobra todo mês imposto sindical? Como é que o sindicato... Onde é que vai todo o dinheiro do imposto sindical? Mas quem está na militância, quem se coloca para dar a cara a tapa, quem tem que ir trabalhar e dispensar tempo do seu dia para fazer luta, vai perceber que não dá para fazer luta sem dinheiro, gente. A não ser que eu tire dinheiro do meu próprio bolso, né? Para fazer luta, eu preciso minimamente de um tipo de financiamento. Se as coisas todas funcionassem corretamente, como deveriam funcionar, o imposto sindical seria revestido completamente em ações positivas para a base, a classe trabalhadora como um todo. Só que as coisas não funcionam como deviam funcionar, também porque existem forças externas ao sindicato atuando para que os sindicatos não consigam cumprir sua função. Então, se a gente for observar que para você sair de sede em sede, onde você tem trabalhadores e trabalhadoras funcionando, quando você está numa fábrica que é todo mundo no mesmo local, é mais fácil, não é fácil, mas é mais fácil, de você sair percorrendo as linhas e conversando com os trabalhadores. Mas cada pessoa trabalha num lugar. Como é que você faz para ir ver aquela pessoa, conversar com ela e saber o que ela está sentindo? Para você fazer isso, você tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro para viajar, para pegar carro, para botar gasolina,
para se alimentar, para ir lá ouvir o que a pessoa tem a dizer, para conhecer o chão de fábrica. Nesse caso, conhecer as ruas, conhecer os locais onde os licenciadores estarão atuando. Para fazer isso, precisa de dinheiro. Né? Será que o imposto sindical e a fração do imposto sindical que é destinada aos trabalhadores e trabalhadoras dá para fazer isso? Não sei. Como é que eu não sei? Se você desconfia do seu sindicato, proponha uma auditoria, veja como estão as contas, veja se está no vermelho, veja se tem dinheiro no caixa, veja se o dinheiro que está no caixa dá para fazer tudo o que é necessário, veja se o dinheiro que está no caixa está sendo usado no melhor lugar. Se não está, veja como é que faz para ajudar o sindicato a cumprir suas funções. Porque se nós considerarmos que, gente, mexer com dinheiro não é fácil, principalmente quando é o dinheiro dos outros, porque o imposto sindical não é do sindicato, o imposto sindical não é da liderança, o imposto sindical é da base. Então, mexer com esse dinheiro, definir para onde vai cada fatia desse dinheiro, como é que ele vai ser usado, o que é que vai dar mais certo na disputa para convencer os patrões e patroas a nos pagar melhor, né? A nos dar melhores condições de trabalho, como é que faz para usar esse dinheiro? Isso tudo gera para a gente uma questão que é a seguinte, ó, de novo, é importantíssimo que nós pensemos os sindicatos no Brasil, pensando sindicato de trabalhadores e trabalhadoras e sindicato de patrões e patroas, sindicato de funcionários e funcionárias públicas e os organismos de organização dos grupos que dominam, que controlam dentro do Estado essas pessoas, a quem esses sujeitos estão vinculados. Quase sempre um secretário ou secretária de alguma pasta por aí é ligado a alguma iniciativa privada. Eu me apoio nas perspectivas teórico-metodológicas de um italiano chamado Antonio Gramsci, que percebe que o Estado ele é um aparelho de controle da sociedade e quem controla, quem está nos postos de poder de controle da sociedade são pessoas que normalmente estão ligadas aos grupos dominantes. Você não vê um secretário de saúde ou de educação ser nomeado uma pessoa que é presidente da Associação das Ganhadeiras, lá da favela, de dentro de um bairro tal, isolado de todo mundo. Nunca é essa pessoa, né? Nunca é uma pessoa ligada diretamente à base. Sempre são pessoas ligadas aos grupos. Claro, tem exceções, muitas exceções, boas exceções, mas quase sempre são pessoas ligadas aos grupos dominantes que ocupam esses cargos, operando de dentro do Estado o controle sobre, né, esses elementos e sobre esses grupos. Ou seja, como é que os grupos dominantes querem que os recenseadores façam o recenseamento? A pessoa que pode controlar a verba para o trabalho dos recenseadores quer que esse trabalho seja feito como? Se nós estamos apontando que R$1, sei lá, eu fui dar uma pesquisada, né? E aí vi que houve um momento que era R$1 por formulário, né? Pagando R$1 por formulário. Como é que você acha que vai ser feito o recenseamento? Com que qualidade vai ser feito esse recenseamento? Quem controla essa verba tem um interesse nesse processo. E o interesse dessa pessoa está ligado a quem? A quê? A qual setor social? Se nós recuarmos um pouco no processo histórico, a gente vai ver que durante o processo da ditadura militar no Brasil, os ditadores, os militares, os grupos ligados à ditadura, e aí eu vou corrigir, não é ditadura militar, atualmente nós usamos o termo ditadura empresarial civil-militar. Por quê? Porque haviam grupos de vários setores diferentes naquele processo. Eles perceberam que eles podiam praticar, né, uma coisa que eu vou chamar de entrismo, ou seja, o sindicato ele é um organismo ligado às bases sindicais. O sindicato é o que está mais próximo dos trabalhadores e das trabalhadoras. Se eu controlar esse sindicato, se eu controlar as lideranças desse sindicato, se eu trocar aquelas pessoas, se eu comprar aquelas pessoas, e aí me perdoe o termo, né? Mas é possível sim comprar lideranças, e a gente sabe porque também tem exemplos, assim como tem lideranças que não se vendem e por isso perdem a cabeça, perdem o emprego e podem até morrer. Nós também sabemos que tem esses exemplos. Não é, mais uma vez, não é só um caminho, tem vários caminhos. Tem liderança que não se vende e fica com a vida em risco. Tem liderança que se vende e perde seus princípios. Tem liderança que fica no meio do caminho. Tem todo tipo de liderança. Mas eles perceberam que dava para controlar esses sindicatos. E, ao controlar esses sindicatos, eles criaram, né, um termo que é muito conhecido dentro dos movimentos sociais, que é o pelego, que é aquela pessoa, liderança, que amortece a tensão entre as bases trabalhadoras e as lideranças patronais. Em outras palavras, é aquela pessoa que vai lá na base, ouve os problemas, mas na hora de comunicar os problemas para os patrões e patroas e cobrar, ele vai e alivia e amortece, porque em alguns casos essa pessoa se vendeu, em alguns casos essa pessoa mudou de princípios, mas ela ocupa um cargo de poder.
Desde a ditadura militar para cá, de 1960 até os dias de hoje, muitos sindicatos foram capturados pelos grupos dominantes e até mesmo pelo Estado. Sindicatos de funcionários públicos, e aí eu vou dar um exemplo, sei lá, sindicatos de professores e professoras de alguma cidade, sindicatos de guardas municipais, vários tipos de sindicatos, sindicatos dos garis, muitos deles podem ser capturados, né? E quando essa captura acontece, gera na base, porque a base não é burra, a base não é cega, a base faz leitura de mundo, a base faz leitura de conjuntura, a base percebe o que está acontecendo, a base faz. Rapaz, vocês perceberam que o sindicato da gente não resolve nada? Rapaz, vocês perceberam que a gente disse para o sindicato X, ele disse lá em cima Y? Rapaz, vocês perceberam que a gente disse que era para o cara voltar com 2% e ele aceitou 1%? E aí ele chega aqui com uma desculpa esfarrapada que a gente não compra, a base percebe. Quando a base percebe, ela passa a dizer, velho, não vale a pena ser filiado, não. Eu pago imposto sindical, mas o sindicato não me devolve com nada. O sindicato não atua no que é mais importante. E, às vezes, também tem outros fatores, né? Às vezes, a liderança sindical acredita que o mais importante, o que é mais importante para a base é o ganho salarial, e muitas vezes é mesmo. Mas, às vezes, tem outras coisas que a base também se interessa. Sei lá, quando uma base é composta também por mulheres e elas são mães, às vezes o sindicato podia lutar por uma creche, podia lutar por um melhor momento para que a mãe pudesse amamentar seus filhos, para que a mãe tivesse algum tipo de auxílio, para que ela não tivesse que deixar seus filhos em qualquer lugar para ir trabalhar. Tem vários elementos que vão aparecer como necessidades da base. Só que a liderança sindical só vai saber se estiver em contato com essa base. Ao mesmo tempo, sabendo disso, os grupos patronais perceberam que eles podem disputar essas lideranças, amortecer essas tensões e manter as relações de trabalho como estão anos e anos a fio. Então, muitos setores da classe trabalhadora percebem que seus sindicatos têm 20, 30 anos sob a liderança de uma pessoa só, 10 anos o mesmo líder sindical, e as melhorias para a base não chegam. Isso reforça a perspectiva de que aquele sindicato não está atuando de forma eficiente. E aí, eu estou trazendo essa palavra eficiente porque eu já atuei, como eu falei para vocês no início, eu sou professor, e já atuei como professor em alguns cursos de administração. E aí, dando aula no curso de administração, fazendo movimentos sociais, eu percebi que, já que eu pesquiso classe dominante, eu percebi que muitos sindicatos patronais atuam como empresas. Em muitos sindicatos patronais, você não tem companheiro e companheira de luta. Você tem uma liderança que é um funcionário, presidente do sindicato. Você tem secretários e secretárias que são funcionários. Todo mundo recebe remuneração e eles atuam como se estivesse numa empresa. E ao invés daquela empresa dar lucro, ela tem que dar resultados eficientes. Então, eles pagam e financiam um sujeito ou um pesquisador, uma pesquisadora, para fazer uma pesquisa que gere elementos para facilitar a dominação. Né? Aquela empresa precisa dar resultado. Qual é o resultado? Olha, a gente quer que tenha menos greve, a gente quer que eles trabalhem mais e reclamem menos. O que a gente precisa fazer? Convencê-los de que trabalhar desse jeito é o melhor. Como é que convence? Você pode produzir filme, você pode produzir novela, você pode produzir música, desenho animado, meme no Instagram, videozinho engraçado, palestras, tem um sem número de coisas que foram produzidas ao longo da história e funcionaram para convencer os trabalhadores e as trabalhadoras de que as iniciativas de ação coletiva não são o melhor caminho. Outros, sim, soluções individuais podem resolver o seu problema. E você não está necessariamente errado, não. Tem muito problema individual, tem muito problema que lhe atinge, que a solução individual vai resolver. Tem muita coisa que... Tem muita pedra no seu sapato, nas relações de trabalho, que você pode realmente resolver sozinho. Mas tem outras pedras que atingem a coletividade como um todo, e essas só podem ser resolvidas com um organismo coletivo de luta. Para essas pedras no seu sapato, o sindicato é o melhor caminho. O que aconteceu é que eles nos convenceram que o sindicato não resolve nenhum problema. Nem o da pedra pequena individual, nem o da pedra grande coletiva. Isso é uma falácia. E essa falácia tem favorecido os grupos dominantes que controlam o Estado, que controlam as empresas, que controlam as relações de trabalho no Brasil. Gente, eu falo muito rápido. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me dizer aí, se estiver muito acelerado e tal. Até agora está tudo bem, tudo tranquilo? Vocês estão me entendendo? Beleza. 100%, 100%. Daqui a pouco. Estou enrolando vocês que eu vou beber água. Estou só enrolando vocês para beber água. Excelente. Então,
Depois de falar um pouco sobre essa coisa de, olha, durante a ditadura militar, eles descobriram que dava para comprar lideranças, eles descobriram que dava para cooptar lideranças, eles descobriram que dava para silenciar lideranças. E aí eu vou citar aqui uma música rapidinho, Zé do Caroço, que seu Jorge canta, mas a música não é dele. Eu acho que é de Dona Elisa Lucina, não tenho certeza. Vou falar com seu Jorge, que é que eu tenho certeza. Seu Jorge canta Zé do Caroço. Zé do Caroço é baseado numa história real de um ex-militar que se aposentou e começou a fazer militância na sua comunidade. Ele passava com um carro de mão, com uma caixa de som, com frases de ordem, subindo e descendo pelas ruas do bairro dele com esse carro de mão. Todo dia ele fazia isso. Zé do Caroço começou a incomodar e foi assassinado. Então, isso ensina, né? Isso ensina uma coisa para quem está vendo. Rapaz, o negão estava lutando pela gente, não estava fazendo nada demais, só subindo e descendo com um carro de som, falando palavras de ordem, estimulando o povo a lutar pelos seus direitos. Morreu. Aqui em Feira de Santana, para quem é de feira, tem um exemplo também, que é o do bairro George Américo, que era um funcionário da prefeitura que organizava ocupações de terras devolutas na cidade, e ele ajudava as pessoas a ter acesso à terra e a uma moradia digna. Morreu assassinado também. O que é que se ensina para a população? Olha, a liderança que não se vende, morre. A liderança que não cala a boca, morre. Então, pensar que a liderança do seu sindicato pode estar colocando a vida em risco para ir lá reclamar com o seu patrão que seu salário não caiu direito na conta. Claro, se for uma liderança honesta, se for uma liderança que está lutando pelos direitos da sua base. Porque, de novo, não é fácil colocar a vida em risco, não é fácil bater de frente com uma pessoa que tem o poder de tirar o seu emprego. Claro, no Brasil hoje, lideranças sindicais e CIPA têm estabilidade, né, no emprego e não podem ser demitidos necessariamente porque eles estão fazendo luta sindical. Mas tem diversas formas de tornar a vida de quem reclama demais um inferno. Aí, legal, essa música de Leci Brandão, obrigado. É isso aí, Leci Brandão, seu Jorge, eu conheci a primeira versão de seu Jorge, e é baseado em fatos reais. Isso serve para ilustrar, né? E não por acaso esse episódio foi durante a ditadura militar, né? Ou seja, quais serão os meios e métodos que nós vamos usar para fazer com que as pessoas não se organizem coletivamente, para fazer com que as pessoas recusem se organizar em grupo para praticar algum tipo de ação contra os grupos dominantes. Além da violência física, além de atacar, além da morte física, existem outros mecanismos. E aí eu vou entrar um pouco numa outra perspectiva de luta, numa outra perspectiva de disputa, que passa pelo conceito de hegemonia. Também é um conceito gramsciano. Vocês vão ver aí que eu estou trazendo muita coisa de Marx. Não sou marxista, mas eu reconheço que Marx tem muito a contribuir quando a gente pensa nas relações de trabalho aqui no mundo ocidental, apesar de ele não ter pensado em países coloniais como o Brasil, que tem um passado de escravização, muito do que ele escreveu contribui para a gente perceber como as relações de trabalho são marcadas por expropriação, expoliação e tem revertido em superávit de lucro para o grupo dominante. Isso é histórico no Brasil desde a colonização. Vocês vão ver que os donos da maioria das grandes empresas que têm influência no serviço público e privado são os mesmos senhores e senhoras de engenho desde o período da colonização. Como é que as pessoas têm atuado também? Também durante o período da ditadura militar, o Brasil se aproximou ainda mais dos Estados Unidos, isso aí não é novidade para ninguém, mas essa aproximação não foi apenas no plano de metas, não foi apenas com financiamento em dinheiro, mas foi também com a produção de conteúdo midiático. Eu lembro que na minha casa chegava uma revista chamada Rezos de Jack, que era uma revista de cotidiano, que tinha normas de etiqueta. Minha mãe achava ótimo e obrigava todo mundo da minha casa a seguir. Aí a gente começou a usar roupa social, mudou o corte de cabelo, mudou a programação que nós tínhamos que assistir na TV, tudo com base no que estava escrito naquela revista, que sugeria que nós seríamos mais civilizados, mais educados, mais sofisticados, se seguíssemos aquele padrão de sociedade. Esse é um exemplo menor, mas nós podemos falar também da revista Veja, né? A revista Veja que tem várias teses escritas sobre a atuação da revista Veja nos últimos anos no Brasil, e de como a revista Veja é um partido liberal que disputa a visão de mundo dos homens e mulheres brasileiros que têm acesso ao seu conteúdo, ou não diretamente, conformando a perspectiva dessas pessoas sobre quem elas são no mundo e como elas devem atuar no mundo. Eu podia dar o exemplo mais batido de todo, que é o exemplo da Rede Globo, mas aí ninguém vai acreditar em mim, porque todo mundo já falou que a Rede Globo faz isso. Então eu trouxe outros exemplos. Para dizer o quê, gente? Que a Sessão da Tarde, que a Novela das 8,
que o Jornal Hoje, que o Fantástico, que a Revista Veja, que a Isto É, que a Revista Época, são produzidas pelos grupos dominantes e ninguém vai produzir uma revista para falar mal de si mesmo. Né? Eu não vou produzir uma revista com perspectiva de mundo para favorecer um grupo que é meu opositor, nesse caso, as classes trabalhadoras, as categorias de trabalhadores e trabalhadoras são o alvo do ataque desses grupos que produzem conteúdo para conformar, para disputar, para sintonizar e alinhar, nortear a visão de mundo das pessoas. Por causa disso, eu que era menino ali no final da década de 80 e agora sou jovem em 2024, cresci recebendo um conjunto de informações indiretas, porque o sindicato patronal ele não faz um jornalzinho e coloca lá em cima. Sindicato Patronal das Empresas de Transporte Coletivo. Ele manda fazer um vídeo e passa na TV. Você aprende com aquele vídeo uma visão de mundo, mas não sabe que aquela visão de mundo favorece a perspectiva dos grupos dominantes, dos patrões e das patroas, que estão tirando vantagem nas relações de trabalho com você, seja no setor público ou no privado. Ah, Zaqueu, mas é um contrassenso, porque o setor público não visa lucro. O censo não tem a ver com lucro. Como pode, então, eles quererem intervir nisso? Eles intervêm porque o resultado do censo pode não favorecer as relações de trabalho. Eles intervêm porque o censo sendo divulgado pode resultar numa alteração nas relações de dominação no país inteiro. Então, quanto mais espoliado, quanto mais sucateado for esse processo, mais difícil vai ficar para os grupos que têm interesse nesses dados conseguirem se organizar. Reparem que um sindicato tem que conhecer suas bases. Então, ele tem que aplicar um censo na sua base. Eles têm que saber se são a maioria de homens ou de mulheres. Tem que saber se são pessoas brancas, negras ou indígenas. Tem que saber onde é que a maioria dessas pessoas moram. Tem que saber se as pessoas que trabalham ali têm filhos. Quantos filhos têm em média por pessoa? Se eles são casados ou se são solteiros? Qual a média de idade dessa base? Se a maioria do pessoal está aposentado? Se a maioria do pessoal é do último concurso? Como é que está a disparidade de salário entre os vários cargos em função? Se isso está gerando satisfação ou não? Por que é que o sindicato tem que aplicar esse censo? Porque se ele não tiver acesso a esses dados, como é que ele vai gerar políticas para atender os interesses das bases? É só você transferir essa relação para o Estado como um todo. Quanto menos o Estado souber da sua população, menos ele vai poder ser efetivo nas ações para dirimir os problemas com essa população. E, mais uma vez, não é novidade para ninguém, o Brasil é um país elitista, onde há uma superconcentração de renda num número pequeno de pessoas brancas, eurodescendentes, de maioria de homens eurodescendentes, que concentram a maioria da riqueza do país. E, do outro lado, uma maioria de pessoas pobres, negras, indígenas e brancos pobres, se acabando de trabalhar todo dia, sem ver melhoria em sua vida. A maioria das pessoas que é trabalhador ou trabalhadora tem que ter 2 empregos. Trabalho aqui nesse lugar e recebo uma grana, e do outro lado eu faço um bico, eu tenho iniciativa minha, eu faço uma coisa por fora para ganhar um dinheirinho, um extra. Por que isso acontece? Porque as relações de trabalho no Brasil não nos garante, não nos possibilita receber um salário digno para que eu possa me dedicar exclusivamente àquela função. Alguns trabalhadores e trabalhadoras têm essa possibilidade, sim, mas muitos outros não têm. E só aplicando um censo, só aplicando um exercício de conhecer a sua base, é que a gente vai saber. Quem pode controlar a verba para liberar mais dinheiro para o serviço do trabalhador recenseador, da trabalhadora recenseadora melhorar, não libera essa verba, porque tem interesse em que o censo não funcione corretamente. E se você começar a observar e especular, vai ver que, ao fim e ao cabo, isso favorece aos grupos dominantes. Isso favorece aos patrões e patroas históricos e históricas do Brasil. E aí, voltando para a visão de mundo, quando você aprende nos filmes de super-heróis, de super-heroínas, no Diabo Veste Prada, quando você aprende no Lobo de Wall Street, quando você... E aí, mais uma vez, para quem... Vocês já assistiram o Diabo Veste Prada, vocês já assistiram o Lobo de Wall Street, né? Já assistiram A Espera de um Milagre com Will Smith. Todos filmes que mostram pessoas encontrando soluções individuais para os seus problemas, ficando rico com soluções criativas e esperteza, dando uma volta no mercado, enchendo o bolso de dinheiro e fazendo plim, de hora para outra fica rico. Isso cria na nossa mente, já que nós somos seres visuais e o campo imagético forma a nossa visão de mundo, né? Tem autores e autoras que trabalham com símbolos e veem como os símbolos influenciam a nossa subjetividade. Então, você sabe que o que você vê influencia na forma como você vê o mundo. Você assiste na televisão Leonardo DiCaprio,
mostrando no Lobo de Wall Street um cara super inteligente, que vende ações e fica rico, ou no Diabo Veste Prada, que você vê uma mulher empoderada, liderando uma grande empresa, com uma secretária com... Isso faz com que você comece a acreditar que, me perdão a palavra, porcaria de sindicato, eu vou buscar um Bitcoin. Que negócio de sindicato? Eu vou abrir uma empresa aqui. Que negócio de reunião sindical? Eu tenho que descobrir um jeito de ficar. Isso faz com que as pessoas abandonem as iniciativas coletivas, uma vez que não tem filme na Rede Globo passando na sessão da tarde para as nossas crianças assistirem, onde a solução dos problemas é coletiva. Eu sou uma criança que fui vítima da sessão da tarde. Eu digo vítima porque eu sou da geração, aqui em Feira de Santana, pelo menos, eu me considero uma das primeiras gerações que cresceu longe da mãe. Como assim? Meu pai e minha mãe são funcionários públicos, minha mãe é professora, meu pai é guarda municipal. Ambos passavam um dia fora de casa. De manhã na escola, de tarde na banca, de manhã na escola, de tarde na creche, de manhã na escola, de tarde no futebol. Eu não estive com minha mãe e com meu pai o dia todo, como foi a infância do meu pai e da minha mãe, numa época mais rural, onde sempre tinha um parente adulto ou adulta criando essa pessoa. Essa criança que passa o dia na creche, passa o dia na escola, ela é educada por uma professora ou um professor, que não tem um compromisso íntimo que uma mãe ou um pai tem com aquela criança. Quando eu chegar em casa, eu ia assistir a sessão da tarde. Na sessão da tarde, eram as lindas aventuras de pessoas fazendo maluquices com soluções individuais. Um dia atrás do outro, ano após ano, você naturaliza que a solução é individual. Que você tem que achar uma forma esperta de encontrar uma solução para o seu problema. Aí, quando alguém chega para você e fala, galera, a gente tem que se reunir para pensar na solução. Todo mundo olha para você com desconfiança. Porque Marielle morreu, porque Zé do Caroço morreu, porque Jorge Américo morreu, e eu não quero morrer. E depois, porque o Lobo de Wall Street ganhou mais dinheiro que o sindicato. Eu vou participar disso para quê? Eu vou fazer outro concurso, eu vou botar uma empresa, eu vou passar longe de vocês, porque quem participa de agitação fica na mira. E não é legal estar na mira. Prego, tem um ditado, né? Prego se destaca, leva martelada. Tem gente que não aguenta tomar nenhuma martelada. E é também papel da liderança, é também papel da vanguarda, de alguma forma, dessas lideranças sindicais, saber quem são os trabalhadores e trabalhadoras que gostariam de poder ajudar, mas não podem. Porque as condições de trabalho deles são muito mais vulneráveis, eles estão submetidos a maiores vulnerabilidades do que outros trabalhadores e trabalhadoras. E aí, conversando com o Tiago e com o Diogo, né? Não lembro não. Gabriel. E Gabriel, o Tiago e Gabriel, eles me falaram um dado que eu achei assustador. 75% da base do sindicato de vocês é de funcionários e funcionárias que são temporários. Ou seja, pessoas que têm que são muito mais vulneráveis nas relações de trabalho do que os concursados. Por que é que a liderança, o secretário, que quem tem o poder de controlar o IBGE, prefere ter funcionários temporários do que efetivos? Sabendo que o funcionário temporário está em condições de trabalho piores e, portanto, a produtividade dele será menor. Né? Porque, olha só, quando você trabalha por R$1 o formulário, você trabalha se estimulando, você trabalha se sentindo mal. Caramba, cara, estou me sentindo mal com isso. Eu não tenho amor por essa profissão, por esse trabalho. Se as minhas condições de trabalho fossem melhores, eu trabalharia melhor. Por que isso não acontece? Né? Por que é que eles preferem manter trabalhadores em condições de vulnerabilidade na base da empresa? Como é que o sindicato vai organizar essas pessoas? Assistindo uma palestra do professor Ricardo Antunes, 10 minutos, né? Falta 10 minutos, né? Então, o microfone está desligado. Falta 5. Beleza. Me empolguei, gente. Opa aí. Vamos lá. Pode ficar à vontade. Fica à vontade. Beleza. Só falei meio que você pediu. Beleza. O professor Ricardo Antunes, ele é um estudioso das relações de trabalho no Brasil e ele estuda principalmente as relações entre os sindicatos. Atualmente, ele tem observado como o silenciamento das mulheres nas lutas dos grupos trabalhadores dificultou a atuação dos sindicatos no Brasil afora, porque muitas vezes tinham mulheres nas bases, mas o pessoal simplesmente falava de trabalhadores e pensava nos problemas pelos pontos de vista dos homens, mas essas trabalhadoras eram importantes para a organização da base. E aí ele colocou uma questão que ele também não resolve, ele é muito mais velho que eu, tem mais tempo estudando esse tema. Como é que nós vamos organizar trabalhadores em condições diferentes, em locais diferentes e em momentos diferentes, numa mesma base? Né? Trabalhador concursado, o trabalhador temporário, mulheres, homens, em cidades diferentes. Como nós vamos organizar?
É preciso soluções criativas, que eu, particularmente, não consigo pensar sozinho. Preciso de uma solução coletiva. Precisa que várias pessoas sentem juntas para pensar numa alternativa. Com certeza, você pode até, de novo, tirar a pedrinha do seu sapato, mas o pedregulho precisa de uma solução coletiva. E já encaminhando para finalizar essa fala, né? Já dizendo, e aí quero frisar novamente, o sindicato no Brasil foi eleito pela nossa estrutura social como o principal interlocutor entre o trabalhador e a trabalhadora e os patrões. Então, o sindicato é porta-voz. Ele precisa falar a língua das bases e falar a língua dos grupos dominantes. E aí, quem já atuou em reuniões sindicais sabe que a gente chega lá com a proposta de um aumento de 10%, o patrão oferece 13% e dá risada da sua cara. E aí você tem que olhar para ele, sem explodir, ficar lá naquela conversa e voltar para a base e dizer, ó, gente, o cara não quer dar nada não, o cara quer dar 3%. E eu estou percebendo que, dada a conjuntura, ou a gente aceita 3%, ou a gente vai ficar sem nada. E as bases, às vezes, não vão entender, porque também na década de 70, nasceu do Brasil um modelo de educação que não oferece formação política, que não nos ensina o que é negociação política, que não nos ensina qual é o papel do negociador político, qual a importância de se entender como é que se faz uma negociação política e de se entender qual o papel da conjuntura política nas disputas trabalhistas. Às vezes você quer 10% de aumento do salário, você tem direito, você sabe que é possível, mas a conjuntura política não é favorável. Esse ano é ano eleitoral em cidades, em municípios e estados, e também a gente está no governo PT. A conjuntura parece favorável à greve. Parece favorável à greve. Não quer dizer que seja. Às vezes, a melhor conjuntura para você atuar precisa ser estudada e planejada coletivamente. Mas a maioria das pessoas no Brasil, eu também sou uma pessoa assim, não recebeu formação política. A formação política que eu tenho hoje foi porque eu busquei, foi porque eu tive, né, a sorte de ter contato com pessoas ao longo da minha trajetória que me apontaram essa necessidade e eu fui buscar. Porque existem poucos espaços como esse que a gente está vivendo aqui nesse momento, onde nós podemos fazer uma formação política, conversar de forma horizontal, falar e depois ouvir, para construir uma perspectiva coletiva sobre os processos políticos e as lutas políticas em que nós estamos inseridos. A maior parte das vezes, a gente aprende sobre Bitcoin, a gente aprende sobre musculação, a gente aprende sobre internet, sobre redes sociais, mas formação política não está disponível para todo mundo. E sem formação política fica difícil de você perceber a dificuldade dos processos de disputa entre patrões e empregados. Lembrando que quem detém o poder, quem tem mais dinheiro, são eles, não nós. E mesmo assim, eles não abrem mão dos seus organismos patronais. Já para encerrar, queria dizer que esses organismos patronais usam métodos não muito óbvios de disputa. Não dá para pensar nas organizações coletivas dos trabalhadores e trabalhadoras sem pensar que eles sofrem ataques externos e internos dos grupos patronais, né? Então, desde morte até difamação, criar fake news sobre as lideranças dos sindicatos, pegar um quadro, transferir ele de um setor para outro para afastar, dificultar o contato entre as lideranças, desmobilizar as bases. Existem vários mecanismos não muito óbvios que os grupos dominantes usam para nos silenciar, para disputar nossa visão de mundo e fazer com que a gente ache que não vale a pena se organizar coletivamente. Muitas vezes, o sozinho pode ser mais fácil, mas muitas outras vezes, o caminho coletivo, né, alternativas de soluções coletivas inteligentes, porque a gente precisa perceber também que, de lá de 1931, quando os primeiros sindicatos surgiram, até agora, 2024, muita coisa mudou, inclusive os mecanismos de controle. Não dá para saber se os grupos patronais não estão aqui agora nessa reunião, assistindo nossa reunião via Meet, ou ouvindo nosso microfone e sabendo quais são as alternativas que nós vamos criar para enfrentar eles. Não dá para saber. Eles têm vários mecanismos. A gente pode resolver fazer uma reunião no sítio de um amigo e ele pode mandar um drone para passar lá por cima e assistir a reunião. Ouvir você pelo celular, né? Atrapalhar a conexão de internet. Os meios que eles usam não são muito óbvios, mas eles usam esses meios porque é uma disputa. E, em termos maximianos, é uma luta de classes, é uma guerra entre as classes. Essa guerra envolve lucro, somas enormes de dinheiro. Ninguém vai largar o osso assim facilmente. Essa disputa é séria, é uma disputa que envolve vida ou morte,
que envolve qualidade de vida e o nosso futuro. E o nosso futuro. Então, para encerrar, eu sempre gosto de, depois que eu faço minhas falas, que eu faço palestras, eu sempre gosto de apontar minimamente um caminho de solução, do que fazer. Porque é chato criticar, apontar, dizer dos problemas e não dizer nem o que fazer. É claro que a gente diz o que fazer, mas não sou eu que estou na linha de frente, né? Vocês que estão na linha de frente. Então, eu sou melhor de dizer o que fazer na linha de frente em que eu sou militante assíduo. Mas aonde tem, né, no sindicato de vocês, é vocês que sabem o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Mas talvez seja legal observar como eles têm feito. Como assim? A gente assiste... Quem está mais treinado, né? Poxa, esse café aí agora foi golpe baixo, viu, Thiago? Aí o bicho liga a câmera e... Não faça isso, não. Saca? Vou beber café aqui também. Mentira, é água. Pois então, vou dar um exemplo, voltando um pouco no passado, vou falar de novo da sessão da tarde. Às vezes eu estou em casa, ligo a Netflix assim, rapidinho, boto um filme. Do meio pro final do filme eu penso, rapaz, velho, que filme liberal, velho, que filme escroto. O filme faz você ficar com ódio do trabalhador. Aí eu penso, caramba, quem financiou esse filme? Né? Às vezes você está em casa assistindo uma reportagem na TV, aí de uma hora para outra você pensa, rapaz, velho, será que a Fiesp pagou para o jornal fazer essa reportagem? Poxa, será que eles pagaram para o Fantástico fazer essa reportagem aí de 15 minutos sobre o agronegócio ou sobre os... Ou seja, eles usam outros mecanismos que não apenas o que a gente usava no passado, que era o jornalzinho impresso com o carimbo do sindicato. Às vezes eles nem distribuem jornal nem panfleto nenhum. Eles colocam uma propaganda super divertida com uma piada no final. Aí você dá risada da piada sem saber que você está rindo de você. Porque eles usam mecanismos não muito óbvios para disputar nossa visão de mundo. E, nesse momento, me parece que o que tem acontecido é que os trabalhadores e trabalhadoras têm constituído uma visão de mundo que os distanciou do seu local de classe. Tem um autor chamado Stuart Hall, que tem um conceito chamado descentralização das identidades. Em outras palavras, é você ser um homem negro do Nordeste que se identifica com um metaleiro de Nova Jersey, lá nos Estados Unidos. É você ser uma mulher negra da Bahia que se identifica com a loira lá da Noruega. Porque a mídia que você consome constitui entre você e aquela pessoa uma conexão identitária que muitas vezes só existe do seu ponto de vista, porque você foi convencido disso. Nós também podemos usar o marketing, as redes sociais, a produção de conteúdo a nosso favor, né? O humor a nosso favor. A gente também pode usar o censo para conhecer a nossa base e saber o que a nossa base quer. E mais do que isso, que é importante, ó, sem julgar a nossa base. Às vezes a nossa base quer, velho, na moral, o que a gente queria era que vocês alugassem aí uma quadra para a gente jogar bola. O que a gente queria era piscina. O que a gente queria é que no final do ano vocês façam uma festa grande para a gente se divertir. E isso também é anseio da base, porque no Brasil a maioria das pessoas não tem acesso à diversão, não tem acesso à qualidade de vida, não tem acesso à cultura, né? Não tem acesso a uma forma de diversão que seja edificante. Então, conhecer a base, né? Ouvir as bases e ouvir também dessas bases coisas que podem contribuir para o sindicato se aproximar dessa base e ver o que a base quer. Por outro lado, essa aproximação também vai servir para mostrar para a base que, olha, vou falar o que a gente falou, eu, Thiago e Gabriel conversando, segunda-feira, 10h30 da noite. Por que a liderança sindical, às vezes a base não sabe que a liderança sindical está em reunião 10h30 da noite, com um filho no colo, morrendo de sono. Não é isso, gente? E, tipo, se não há aproximação entre a base e a liderança, a base não vai saber que o sindicato está dando sangue, está dando a cara para bater, está indo na porta da galera, chega lá, o pessoal bate a porta de sua cara, te humilha, fala, não, legal a sua luta, mas eu não posso ir, não. Eu não quero nem te ouvir. Meu chefe não... Ó, a liderança aqui do meu setor não pode ver que eu estou conversando contigo, não. Senão depois ela vem aqui pegar no meu pé. Às vezes, a distância entre a base e a liderança faz com que as pessoas não saibam o que é que está acontecendo. E aí, de novo, o sindicato patronal entra nesse ruído e ensina através do lobo de Wall Street que é melhor você dar um golpe no mercado e ficar rico do que participar de uma reunião. Só que aquilo ali é ficção. Né? A realidade é a luta coletiva transformando o mundo. A maioria dos direitos que nós temos hoje, salário mínimo,
horas de trabalho determinadas, férias, hora extra, mesmo que sejam em condições de trabalho mais aviltantes, quando você está na condição de contratado, você não tem direito a todos os direitos que o concursado tem, mas mesmo esses menores direitos foram conquistados através de sindicatos. Sindicato Pelego, Sindicato Arregão, Sindicato de Partidos de Direita, os sindicatos, as associações, foram que conquistaram os direitos que nós temos hoje, que a gente considera tão normal que nem liga mais. Né? A multa por rescisão de contrato, que hoje é uma coisa normal. Não, eu vou ser demitido, mas você receber a multa. Meus tempos de serviço foram conquista da luta dos trabalhadores. Hoje a gente considera isso normal. A aposentadoria, gente. A aposentadoria. Né? Mal ou bem, se eu só vou me aposentar com 80 anos, eu vou ter a aposentadoria, porque um grupo de pessoas deu a cara para bater, constituiu um sindicato, constituiu associações e foi para a luta, foi disputar, foi negociar, foi levar a porta na cara, foi passar por humilhação em muitos momentos, é humilhação mesmo que a pessoa passa, para poder fazer luta, para a gente ter melhores condições de trabalho. Eu sei que falei muito, mas tinha muita coisa para dizer, porque esse é um tema extenso, tem muita coisa para se debater sobre isso, mas a gente vai construindo coletivamente essa perspectiva de luta. Ao mesmo tempo que eles atacam a gente, do outro lado a gente se reorganiza e resiste e também ataca de volta. E é um processo que a gente vai dando passos. Às vezes é passo de formiguinha, às vezes é passo de elefante, mas é isso aí. Valeu. Obrigado. Aplausos para vocês também, né? Tamo junto. Valeu, Zaqueu. Pessoal, a gente vai abrir agora para perguntas, né? Perguntas e considerações. Só vou... o tempo vai ser curto, tá? Eu vou abrir aqui, eu acho que de 3 em 3 tá bom para vocês, Zaqueu. 3 pessoas falam, você dá a sua resposta, se for pergunta, se for consideração. De 3 em 3 pessoas, 1 minuto só cada um, só para... Porque senão a gente não consegue fazer também a assembleia depois. E aí, quem quiser já falar, tiver alguma pergunta, pode ir levantando a mão, e aí a gente vai na ordem aqui, né? Chama o primeiro, o segundo, o terceiro. Tá mudo, não? Tá me ouvindo, Zaqueu? Tá, pronto. Tô Tá. ouvindo. Eu acho que só para você, Mota, que tá mudo. Então, podem levantar a mão. Quem tiver consideração ou pergunta para fazer para Zaqueu, ele vai responder aqui para gente, certo? E, Zaqueu, o que a base quer é café. A base quer café. A base quer café. Tá? Então, Thiago, 1 minuto, depois Gilmar, 1 minuto. E quem mais levanta a mão? Pode ir lá, Thiago. Eu, na verdade, quero só fazer alguma consideração, porque eu participei. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu participei ativamente da construção desse momento aí com o Zaqueu e estou muito feliz, porque realmente acho que conseguiu cumprir o que a gente esperava. Então, eu acho que é uma boa oportunidade de explicar por que a gente trouxe ele nesse momento. A gente vai fazer agora, depois que terminar esse momento dos comentários, a gente vai mandar propostas para a reunião da direção nacional do sindicato, que vão ser construídas a partir dos núcleos. E me pareceu importante a gente lembrar para quem já conhece e apresentar para quem eventualmente não saiba qual é como é que a gente chegou aqui. Como é que a gente chegou aqui? Por que a gente tem um sindicato? Por que a gente faz esse momento de mandar propostas para que a executiva nacional do sindicato consiga organizar um plano de lutas no próximo período e, em última análise, até embasar eventuais propostas. Às vezes a pessoa está aqui na Assembleia e não contribui, não porque não tenha proposta, mas porque não entende exatamente qual é o lugar do sindicato, o que é uma luta coletiva. E assim, mais uma vez estou feliz pela fala do Zaqueu, agradecer mais uma vez, Zaqueu, pela sua disponibilidade e passar aí para as próximas falas, para não comer muito tempo, porque a gente já está bem avançado. Valeu.
Gilmar? Bom, primeiro momento, felicitar o Walter pela agilidade em tratar um tema com tanta, vamos dizer assim, com pouco tempo e, do meu ponto de vista, nós vamos precisar, Walter, de você mais em outro momento, para que a gente tenha mais do que um minuto para poder a gente debater, conversar, questionar. Tem essa questão, por exemplo, do trabalho temporário dentro do IBGE, que é maioria os temporários na casa, são regidos por uma lei, vamos dizer assim, bastante desigual, mas nós não temos espaço para conversar sobre isso agora. Por isso, eu já deixo registrado aqui, para a coordenação, que você volte em um outro momento para a gente ter esse espaço, meu querido. E outra, já estou aqui fazendo uma crítica construtiva ao núcleo, já para abrir a atmosfera. Nesse momento, do meu ponto de vista, com uma assembleia para discutir pontos e pauta para ir para o ADN, eu acho que termina ficando prejudicado, Walter, o debate, porque nós vamos perder esse espaço agora para tratar com você, porque nós não temos tempo. Então, já registra e já carimba que logo ali na frente você será convidado, se assim a coordenação entender. Tá, meu querido? É na construção, mas é também espaço para a gente estar registrando aquilo que, do meu ponto de vista, não foi uma boa estratégia. Ok. Agora sou eu. Zaqueu, você tinha falado aí, no iniciozinho da palestra, sobre como o patrão joga base, né, contra a direção, citou o medo da população se organizar enquanto acontecia a ditadura, principalmente, né, então é muito claro para a gente como a ditadura fazia essa atividade, né, como a ditadura brigava contra os sindicatos, era algo muito claro. E hoje nós temos um governo que veio do sindicato, né, mas as práticas ainda são contra o trabalhador. E aí, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como que esse governo, que veio do sindicato, consegue desmobilizar os sindicatos, tá? Então, é isso, minha fala, minha pergunta. Aí, eu vou deixar só ele dar a resposta dele, aí eu abro para você falar, tá bom? Beleza, então. Como tu foi o último, aí eu vou respondendo do final para o começo. Agradecer a Gilmar, muito obrigado. Dizer que estou aí à disposição, a gente pode conversar, eu gosto. E eu tenho sentido, de uns tempos para cá, que os momentos em que eu tenho os melhores insights são nesses debates. Quando o pessoal começa a fazer pergunta, que eu vou respondendo, aí eu começo a ter uns insights bem legais. Para mim, tem sido um bom momento para ter boas ideias, para escrever artigos, essas coisas. E Gabriel, um governo que veio dos sindicatos e que agora atua desmontando os sindicatos. Para mim, o Estado brasileiro é um Estado burguês, colonial burguês. Então, é um Estado que atua enriquecendo à custa da exploração de sua população. Eu não sinto que nós temos no Brasil, que nós já tivemos no Brasil, um governo nacionalista que colocava em primeiro lugar o bem-estar da sua população. Isso não mudou com o governo PT. Tem uma tese do professor Eurelino Coelho, lá da UFES, que ele trata do PT, o nome da tese é Uma Estrela para o Capital, uma esquerda para o capital, né? Ou seja, o PT é um partido de esquerda, mas que, ao fim e ao cabo, em síntese, quando você observa na prática as atuações do governo PT, em muitos casos, elas favorecem aos grupos dominantes, favorecem os patrões, aos grupos patronais como um todo. Claro, tem muitos piores. Claro, se a gente for comparar o governo PT com o governo que estava aí antes, a gente vai pensar, não, pelo menos quando o presidente aparece na televisão, não fico com vontade de vomitar. Né? Pelo menos quando o presidente aparece na televisão, não me sinto humilhado pelo que ele está dizendo. Mas, se a gente deixar os extremos de lado,
nos últimos anos de governo PT, o desmonte das universidades públicas, dos sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras, no setor de saúde, no setor de segurança, ele só cresce, né? Isso tem a ver com o fato, e a gente já conversou também um pouco dos bastidores, que são pessoas que outrora foram militantes, pessoas que outrora construíram sindicatos e que agora, entendendo esses sindicatos, atuam com pelegos contra os sindicatos. E aí vejam se não casa com aquela tese que eu apontei ali atrás, de que a visão de mundo dessas lideranças são disputadas e os que não se silenciam ou perdem a cabeça acabam passando para o lado de lá. Eu lembrei que agora Zé Disseu, inclusive. De certa forma, eles... Na Bahia tinha um ditado, né, que era o rouba, mas faz. O PT meio que prejudica a gente, mas ajuda a gente. Se a gente for observar na prática, ele mais prejudica do que ajuda. Mas a gente tem um governo que ele não é um governo que saiu das bases. Já faz muito tempo que o Partido dos Trabalhadores não está mais próximo das nossas bases, das pessoas que precisam, de fato, de aproximação com o partido. Ou seja, nós precisamos construir novamente lideranças para disputar a liderança do país, favorecendo os grupos trabalhadores. É a minha sensação quando eu olho para o PT hoje, né? É bom porque o que tem de alternativa é muito pior. Massa, massa, massa. Tereza, tem uma consideração ou pergunta? Fica à vontade. Tenho. Vocês me ouvem? Só tá com eco aí, mas dá para ouvir. Alô, vocês me ouvem? Ouvimos sim, só tá com um pouquinho de eco, mas dá Sim. para ouvir. Não, primeiro agradecer e parabenizar Walter Zaqueu, que eu gostei bastante da fala dele, principalmente porque parece ser um companheiro que vem das lutas da iniciativa privada, que é onde a correlação de forças é muito mais brutal, né, dentro da luta de classe do que a correlação que temos no serviço público, né? Então, entrando nos meus 60 anos, já passei pela militância estudantil na década de 80, época de ditadura, época de direta já na escola técnica, depois entrei no IBGE e logo a gente se envolveu também com a militância, né? Então, para a gente é uma grande satisfação a gente ouvir as suas palavras e, assim como o Gilmar, gostaria de aprofundar mais essa discussão. É muito importante para a nossa categoria ouvir isso, principalmente os companheiros mais jovens, mais novos, que não vivenciaram a história do sindicalismo, a história da luta de classe mesmo, por uma perspectiva socialista, né? Então, gostaria muito de ter uma participação sua presencial, para que a gente pudesse fazer um debate mais aprofundado. É isso. Ok, mais alguém inscrito? Alguém para fazer pergunta? Consideração? O Gabas, Oi. vamos estabelecer logo um limite, já são 3h18, e Zaqueu tem que sair 3h30, então eu acho que se não tiver mais, vamos dar um ultimato, né? Se ele não tiver mais comentários, ele responde esse de Tereza, e a Pronto. gente já libera ele até para a gente ganhar tempo para poder discutir as propostas para a DN. Perfeito. Podemos então finalizar, né? Gil está com a mão levantada ainda, mas ainda desde a primeira fala. Zaqueu, você quiser então mandar suas considerações finais aí para a gente. E mais uma vez agradecer aí em nome do nosso núcleo Bahia a sua participação. Como o pessoal falou aí, você vai ser requisitado mais vezes, pode ter certeza, tá? Contribuiu muito para a nossa discussão, tá? E para a gente se entender enquanto sindicato. Então, se puder mandar aí para a gente as considerações e, mais uma vez, muito obrigado. Beleza. Agradecer também a dona Maria Tereza, muito obrigado. Dizer que eu comecei pelos movimentos sociais urbanos mesmo, por causa do transporte coletivo, aí fui trabalhar na indústria e lá me aproximei do sindicato. E aí depois fui para a universidade e entrei no movimento estudantil. Minha vida é toda marcada assim, estou sempre em movimentos sociais. Aí agora já estou mexendo mais com o movimento social rural
saí da indústria, fui para a educação, me aproximei do pessoal quilombola e já estou construindo mais com esse pessoal. E aí, quando eu ouvi a fala da senhora, eu me lembrei do conceito de novo sindicalismo, que o sindicato, para mim, os sindicatos, as associações, os organismos de luta coletiva da classe trabalhadora são vivos. E como vivos, eles amadurecem, eles se renovam, eles às vezes podem precisar trocar, arrancar as penas como a águia faz, né? Arranca o bico, arranca as penas, arranca as unhas e depois floresce novamente, fica mais forte para voar por mais tempo e fazer luta por mais tempo. E uma coisa que eu senti muito na minha experiência de luta é que, pelo fato dos nossos organismos de luta serem feitos por trabalhadores e trabalhadoras que precisam trabalhar além de militar, muitas vezes a gente não consegue ter a aproximação entre o pessoal mais jovem da militância e o pessoal mais velho. Né? Às vezes a gente precisava sentar numa mesa de bar, fazer um churrasco para conversar, não aquela coisa formal de uma reunião, também esse espaço é formativo. Eu estava falando com o Tiago e com o Gabriel que os militantes mais antigos têm muito amor pelo sindicato, porque ali se constituiu mesmo, mais do que só relações de companheirismo, é amizade, é estilo de vida. Tem ali pessoas que, porque eu morreria, né? Eu tenho amigos de sindicato, que eu já entrei na polícia, vai bater, já um cavalo por cima, a gente entra na frente junto. Então, tem muita coisa além de só luta, porque quando a classe trabalhadora se organiza, não é só aquela coisa profissional. É pela nossa vida, é pela sobrevivência dos nossos filhos, dos nossos amigos, é por melhores condições de trabalho, para a gente proteger a nossa família. Isso tudo, né? Eu sinto que os mais velhos e mais velhas podem ensinar muita coisa para a gente, ensinar, inclusive, esse amor, não pela luta em si, mas pelas pessoas com quem a gente convive e por a gente mesmo, né? E eu acho que, de novo, né? Eu acho não, né? A minha impressão, como pesquisador mesmo, é que o sindicato patronal também atua nessa diferença geracional, afastando a gente. E muitas vezes eu também tive que passar por isso, eu não julgo ninguém, porque eu sei que é difícil, e agora que eu já tenho mais tempo de militância, às vezes eu não tenho condição de conversar com quem está chegando agora, mas muitas vezes eu tenho que aprender de novo o que o pessoal mais velho já sabia, porque não deu. Então, dizer para vocês que esse espaço é muito importante, a gente precisa construir mais espaços como esses, trazer outras pessoas, ouvir novas vozes, ouvir as vozes que já estão fazendo as coisas há mais tempo, aprender a ouvir os mais velhos, aprender a ouvir os mais jovens, aprender a ouvir as diferenças, porque a gente precisa unir forças nas diferenças para encontrar uma alternativa criativa de solução para contornar os ataques que a gente sofre dos grupos de lideranças. Mesmo que sejam os grupos de liderança, quando eu digo grupo de liderança, para não falar só dos sindicatos patronais, né? Daquela pessoa que está na coordenação e que tem interesses vinculados a outros grupos que não são da classe trabalhadora. É com amor, é com gentileza, é com sensibilidade, é com coragem, né? Com disposição para ficar acordado até de madrugada, que a gente vai fazendo essa luta e constitui alternativas e soluções para melhores condições de trabalho. Eu desejo a vocês que essa assembleia de vocês seja produtiva, que vocês consigam, né, se tornarem mais próximos, mais unidos e que consigam daí forjar alternativas e soluções para os problemas de vocês, porque a gente está todo mundo aqui do mesmo lado, né? Do lado da classe trabalhadora, do lado de um Brasil próspero e bonito para todo mundo. É isso aí, valeu. Valeu, Zaqueu, brigadão aí, valeu. Foi muito, muito bom mesmo estar aí com você, muito bom ter ouvido as palavras, pelo jeito a galera também gostou, palmas aí até não pode mais, viu? E como disse, teremos próximas, tá? Esteja aí com a gente e a próxima, quem sabe, presencial, que a gente trocando esse calor fica bem melhor. Valeu, abraço! Pessoal, essa foi a participação, né, do professor Zaqueu. A gente achou que ele poderia contribuir bastante com a gente, e principalmente com esse tema. E agora a gente entra na parte mesmo de nossa assembleia, tá? Para a gente fazer as decisões para a DN. Tá? Antes da nossa assembleia